Contexto geral, entrevista o economista e secretário estadual da Fazenda no Ceará, Mauro Filho. Eu sou o professor Mauro Benevides Filho. Para quem não me conhece, eu sou formado em economia pela Universidade de Brasília e logo que eu terminei esse curso, eu passei diretamente para fazer um mestrado e um doutorado em economia na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Então lá, não só na UNB, mas como na Universidade de Vanderbilt, foi onde eu tive toda a minha formação acadêmica e logo ao regressar, fui me submeter a um concurso público para a Universidade Federal do Ceará, que é onde leciono até hoje. Eu sou professor com muito orgulho. Então, antes de qualquer passo na minha vida, eu me orgulho de ser professor de economia da Universidade Federal do Ceará. Obviamente que ao longo desses anos todos, eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar no serviço público, nas mais diversas funções. Desde, por exemplo, que algumas pessoas não lembram, como interventor do Banco Central, no Banco do Estado do Ceará, eu participei do saneamento financeiro do então BEC, que naquela época estava com problemas, e coube a mim, juntamente com mais 3 outras pessoas, promover esse financiamento, esse saneamento, e obviamente devolvendo o Estado, porque somente em 2006 é que ele foi efetivamente vendido. Mas aí por várias pastas eu acabei passando. Quando fui ser secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza, quando o Ciro foi prefeito, depois secretário de Planejamento, secretário da Casa Civil, Administração, mas mais recentemente eu já estou no exercício do meu 3º mandato de secretário da Fazenda. 8 anos na gestão do governador Cid e agora convidado pelo governador Camilo para dar prosseguimento a esse trabalho. E nesse interregno, tive também o povo cearense, me deu sempre a oportunidade de me eleger reiteradas vezes deputado estadual, há 24 anos, portanto, são 6 mandatos de deputado estadual, que eu procurei honrar, assim, com muita precisão, a confiança, né, que me delegavam naquele momento, nessa ou na outra tarefa, e, portanto, até hoje, nesse momento agora, enfrentando essa situação que passa a economia brasileira, que afeta a economia do Estado do Ceará, tenho procurado, portanto, manter o Estado do Ceará dentro de um padrão de ordem, vamos dizer assim, não só durante o exercício que passou de 2015, mas também procurar deixá-lo pronto para esses desafios que vamos encontrar nos próximos anos. Nós podemos evidenciar 2 razões fundamentais. A primeira, é natural, eu tive, dentro da minha casa, vamos dizer assim, toda uma vida pública desempenhada pelo meu pai, Mauro Benevides, que passou por todos os cargos na vida pública, de vereador a presidente da República, e isso acaba a gente vivenciando isso, né? Ou seja, o político na essência da sua palavra, que é o servir para as pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam. Obviamente que hoje no Brasil, essa ação política, ela está vista pela população de uma maneira diferente. Aquele que muitas vezes tenta se aproveitar para si próprio, ou que não tem realmente o alicerce de buscar servir aqueles que mais precisam, mas a essência da política é realmente você fazê-la com seriedade, e é o exemplo que eu tive dentro de casa durante todo esse ano. E o outro é perceber que a política te dá um instrumento para eu que vinha com aquela formação um pouco mais densa na área econômica, eu interpretava que a política poderia ser um caminho para que essas modificações dentro do meu Estado pudessem ser efetivamente encontradas. Ou seja, que a distribuição de renda pudesse ser melhor colocada, que as pessoas pudessem ter acesso a um nível de educação com mais facilidade e com mais qualidade. Então, a política também assanha algumas pessoas, que foi o meu caso, de ver que realmente é o passo, é um dos instrumentos, vamos dizer assim, que você pode buscar
para encontrar, para agir, para resolver. Você fica com aquele ímpeto de solucionar determinadas ações e a política, com certeza, te dá esse instrumento, que é o que eu procurei fazer ao longo de todos esses anos e que persevero, continuo fazendo agora como secretário de Estado. Quando eu entrei em 2007, portanto, o contexto macroeconômico era diferente do que nós estamos vivendo hoje. Naquela época, o Estado realmente precisava recuperar a sua condição financeira, precisava retomar a sua capacidade de investimentos. Portanto, nós tivemos que fazer alguns ajustes e o desafio foi grande naquele momento. E, como eu disse, para que o nosso Estado, inclusive, pudesse ser referência nacional, tanto em relação a sua regularidade com o pagamento de servidor, como a honrar sempre o pagamento com as suas dívidas e, sobretudo, recuperar a capacidade de investir, de fazer mais escolas, mais hospitais, de fazer mais estradas, melhorar a segurança pública. A Secretaria da Fazenda tem esse papel de prover os recursos que as diversas outras secretarias precisam ter sob o comando do governador, exercendo as suas prioridades para prestar os serviços à população cearense. Então, a minha primeira tarefa em 2007 foi exatamente nessa busca permanente dessa recuperação de investimentos. Agora, você tem um outro desafio, que é você enfrentar uma retração econômica, ou seja, a diminuição da atividade econômica faz com que o seu potencial de receita caia. Isso significa também que oportunidades de trabalho, que empregos estão sendo tirados, portanto, o consumo das famílias e das pessoas, esse consumo está sendo diminuído, reduzido. Com isso, a atividade econômica cai e, ao cair, a receita diminui. Portanto, você tem que fazer, nesse momento, nós tivemos que fazer, sob o comando do governador Camilo, um ajuste da máquina ainda mais forte, ainda mais profundo, para que essa capacidade de investimento não fosse muito ou significativamente alterada e o Estado pudesse continuar. Porque o que eu estou percebendo nesse momento é que o Brasil, em 2015, teve uma retração durante muitos anos, que eu me lembro, esse percentual é muito maior do que a gente experimentou no passado. E 2016, de novo, uma outra perspectiva também de queda da atividade econômica, o que nos remete a deixarmos mais acautelados em relação a isso. Portanto, essa é uma tarefa ainda mais dura que nós estamos procurando fazer com toda a equipe da Secretaria da Fazenda, que é uma equipe também muito treinada, qualificada para esse tipo de ação e, obviamente, eu espero que o Ceará possa, com esse trabalho que nós estamos fazendo e, obviamente, contando com a parceria dos outros secretários, que é importante nessa ajuda, nessa recondução do Ceará, nesse processo de desenvolvimento econômico que nós tivemos ao longo desses anos e, com certeza, devemos continuar tendo nos próximos também. Com a queda da economia brasileira, da atividade econômica no país, os estados brasileiros foram praticamente todos afetados. Inclusive, nós tivemos, e aí setembro, outubro, quase 21 estados no país sem conseguir pagar nem mesmo a folha. Ou seja, os servidores, e você podemos destacar o Rio Grande do Sul, problemas de pagamento, Minas Gerais também pagando de 3 vezes, o Distrito Federal, que já vinha com problemas e aí se agravou ainda mais, alguns estados do Nordeste com dificuldades significativas, alguns do Norte também. Então, isso contaminou quase os 26 estados e o Distrito Federal, quase uma unanimidade. O Ceará, entretanto, em função de um ajuste que nós fizemos já em janeiro, com a diminuição das despesas correntes do Estado em 300 milhões em janeiro, 60 em junho e mais 40 em setembro, cortando o quê? Por exemplo, carros de representação, combustível, telefonia fixa, telefonia móvel, recalculando ou negociando os contratos de aluguéis. Então, toda uma nova dinâmica foi tomada para poder enfrentar, corte de 25% nos cargos comissionados. Portanto, muitas medidas foram tomadas para preservar o estado do Ceará diante desse cenário, eu não chamaria um caos, mas uma desordem aprofundada
que as unidades da Federação Brasileira vêm enfrentando. O próprio governo federal também ultrapassando dificuldades na solução dessas questões, mas o Ceará tem três pontos que merecemos destacar. O que eu acabo de falar, que é a ordem de manter os seus pagamentos dos seus servidores, 13º e assim por diante. Segundo, estamos honrando o pagamento com nossos fornecedores, que é um ponto importante também para demonstrar essa situação de irregularidade. E terceiro, o Estado do Ceará, em 2015, é o Estado que conseguiu investir como proporção da sua receita, talvez um dos maiores do país. Isso é o que o destaca, né, relativamente em relação aos outros 26 estados, vamos dizer assim. No entanto, essa ordem que está colocada, que foi preservada, ela em janeiro de 2016, ela sofre um impacto muito grande, porque no mês de janeiro nós tivemos uma queda da arrecadação do Fundo de Participação dos Estados que os estados têm direito, que é um percentual, na realidade, do que a União arrecada do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Os estados detêm 21,5% disso. Nós tivemos uma queda, o estado do Ceará, uma queda real de 133 milhões de reais. É um valor muito expressivo para um estado como o Ceará, e também em relação ao ICMS, que também em janeiro, apesar de ter crescido praticamente 2,8%, 3% nominalmente, mas se você comparar com a inflação de 10,67%, você tem na realidade uma queda real em relação a de janeiro de 2016, quando comparado com janeiro de 2015. Tudo isso nos impõe um controle mais redobrado ainda do que fizemos em 2015, porque eu não tenho dúvida que essa situação de janeiro vai influenciar ainda mais fortemente os demais estados que já estão em dificuldades. Ele agrava, ele aprofunda essa questão, e ao Ceará, mesmo com essas modificações, mudanças, alterações na gestão da sua despesa corrente, a gente tem que ampliar ainda mais, porque senão poderemos ter o estado do Ceará caminhando para uma situação como as demais unidades. Isso nós não vamos deixar acontecer, o trabalho é cotidiano, a cobrança do governador é permanente, e estamos também na esperança de que o próprio Congresso Nacional decida logo essa questão do impeachment, que eu acho que isso não é momento para se falar. Quando você não gosta de um presidente, você tira na eleição, mas não, a não ser quando algo grave, pessoal, efetivamente aconteça. E o empresário, por exemplo, tem dito o seguinte: ele não está investindo, não é só porque a situação agora está ruim, mas é porque não se consegue ter um horizonte para onde nós vamos. Então, ele retrai os seus investimentos. E ao retrair os investimentos, a economia não anda, está travada. Com isso, a receita também cai, e aí a sua capacidade de honrar todos os seus compromissos fica mais dificultada. Então, eu espero também, para tirar dessa situação de indefinição, de indecisão que estamos vivendo nesse momento, que possa o Congresso Nacional tomar logo essa decisão, o Brasil voltar a crescer com as medidas que estão sendo tomadas. Mas o Ceará realmente tem se destacado durante o exercício de 2015, diante dos demais, e vamos fazer um trabalho ainda mais forte para que ele se preserve no decorrer de 2016. Bom, no que concerne a arrecadação, ela, apesar de ter crescido nominalmente em 2015, por exemplo, da ordem de 5,8%, mas você tem a despesa, por exemplo, a despesa de pessoal, ela teve um crescimento de 10,7%, portanto, ela cresceu numa velocidade maior. Então, temos que ter cautela em 2016, porque esse crescimento da receita nominal também não vai ser maior do que isso, ou talvez até menor um pouco, mas se a despesa cresce numa velocidade maior do que ela efetivamente consegue alcançar, isso gera um descompasso entre receita e despesa.
Por isso que, apesar das medidas que nós tomamos, com novas medidas como a nova repartição do comércio eletrônico, modificações que foram feitas no imposto de transmissão de causa-mortes e doações para aquelas doações milionárias, portanto, acima de 1 milhão, vão ter uma incidência mais forte do que comparado com 2015. Então, modificações no âmbito tributário, algumas foram feitas, que nós esperamos que possa também gerar um resultado positivo em relação a 2016. O Ceará, entretanto, preferiu não aumentar a alíquota de ICMS dos 1 milhão de produtos que circula na economia cearense, porque a alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o maior imposto estadual, o Sul já era 18%, o Nordeste era 17%. Então, vários estados do Nordeste resolveram se igualar aos estados do Sul, cobrando 18%. O estado do Ceará fez a opção de não elevar tributos. Até porque eu discuto muito com os meus alunos na sala de aula, esse não é um momento adequado de você aumentar imposto em momentos de recessão, de depressão econômica. Você, muitas vezes, faz correção tributária quando a atividade econômica está crescendo, não quando ela está caindo. E nesse momento, portanto, a opção do governador foi exatamente preservar o estado do Ceará com 17% e, quem sabe, isso gere uma competitividade maior da economia cearense, isso possa atrair novos investimentos para o Ceará e isso possa ser, inclusive, um diferencial para a economia cearense em gerar, repito, novas oportunidades, gerar novas oportunidades de emprego, muitas vezes com nível salarial, inclusive mais qualificado, mais elevado, e eu espero, portanto, que isso realmente venha a acontecer. Até porque o Brasil já tem uma carga tributária muito elevada, 36% do produto interno bruto, ou seja, de tudo que se produz de bens e serviços na economia brasileira, 36% é imposto. Imposto municipal, imposto estadual e imposto federal. Portanto, é mais uma razão para que nós tenhamos cuidado em não estar tratando de elevar impostos sistematicamente num momento em que o país vive com falta de oportunidades de negócio, diminuição, repito, da sua atividade econômica. A própria pessoa que está empregada, que vê o seu vizinho ou seu amigo, alguém da sua família que acabou de perder o emprego, ele às vezes começa a pensar, não, eu não vou consumir porque eu posso ser, daqui a 3 meses, 4 meses, eu posso estar desempregado. Então, não só a empresa está retraída, mas a pessoa física, o consumidor, também está retraído, aqueles que estão empregados. E tudo isso acaba gerando dificuldades. Portanto, aumentar imposto não é solução. Essas modificações que nós fizemos, elas foram medidas que eu acredito como extremamente justas e vamos ver se elas realmente dão o resultado necessário que o Estado do Ceará precisa para o exercício de 2016. Todas as áreas que o Estado atua, elas são áreas relevantes. Mas você tem 3 que merecem o destaque especial. Eu estou falando de educação, estou falando de segurança pública e estou falando de saúde. A saúde, por exemplo, talvez em 2015, o Estado do Ceará tenha sido o único Estado no Brasil que, se você comparar o que foi despendido em saúde em 2015, quando comparado com 2014, que é o maior volume de despesa que o Ceará já teve em saúde, que foi em 2014, aproximadamente 1,5 bilhão de reais, eu não estou incluindo pagamento de pessoal, eu estou falando só a despesa corrente, o remédio, o equipamento, a energia do hospital, enfim, os insumos, 1,5 bilhão. E é bom lembrar que em 2006, a primeira gestão do governador Cid Minha foi em 2007. Naquela época, o Estado colocava 286 milhões para a saúde e a União colocava, o governo federal colocava 270, mais ou menos. Era quase 1 para 1. Passado 8 anos, nós fomos a 1,5 bilhão e a União só fez a correção, 400 milhões. Então, nós estamos quase 4 para 1
aplicado na saúde. Em 2015, nós, mesmo com essa expansão extraordinária e sem muita colaboração do próprio governo federal, que somente em setembro de 2015 fez a primeira elevação de repasse em 2015 da ordem de 40 milhões, foi que o estado do Ceará veio ter recursos novos do governo federal muito pequeno, porque o Ceará teve uma expansão da sua rede de atendimento muito grave. Nós passamos a ter hospitais no interior que o Ceará não tinha nenhum. Foi feito o Hospital do Cariri, foi feito o Hospital da região norte e agora, talvez abril ou maio, assim que o governo federal colocar metade, 50%, o SUS colocar 50%, os recursos do Estado já estão alocados, a abertura do Hospital Regional do Sertão Central em Quixeramobim. O Estado abriu unidades de pronto atendimento, as UPAs, que já tem feito um trabalho extraordinário para todos os cearenses. Você tem centros de especialidade odontológicas, você tem 21 policlínicas espalhadas também pelo interior do estado. Então, toda uma rede de expansão na área da saúde que exige um maior volume de investimentos por parte do governo do estado. Agora, cada vez mais, como o estado melhora o atendimento, a demanda aumenta também. Sobretudo porque a média e alta complexidade, né, no interior você não vai encontrar muito esses recursos. Então, os hospitais do estado, da média e alta complexidade, têm absorvido muito mais fortemente essa demanda e, obviamente, o estado tem que estar preparado para poder fazer isso. Mas nós estamos na luta, o governador Camilo também está brigando para que o governo federal, nesse redesenho que faz da estrutura de saúde no país, ele possa olhar melhor para o estado do Ceará e compreender que essa expansão de rede deve significar um melhor atendimento. Inclusive, nós compramos um volume de medicamentos que teve uma discussão muito grande por volta do mês de outubro e novembro, se tinha medicamento ou não nos hospitais. Foi feito, inclusive, um aporte adicional de aproximadamente 50 milhões de reais só para essa atividade, exatamente para irrigar as nossas unidades hospitalares com esses remédios, vamos dizer assim, e com insumos também para cirurgias, para tratamentos médicos nessas unidades que o estado do Ceará detém, e de tal maneira que a área de saúde obviamente precisamos melhorar ainda mais. Lembrando que o posto de saúde, o atendimento do posto de saúde, ela é uma responsabilidade dos municípios. O estado ele está mais legalmente preocupados com a média e com a alta complexidade. Por isso que o prefeito Roberto Cláudio, por exemplo, em Fortaleza, tem procurado fazer a melhoria nos seus postos de saúde, procurado aprimorar o atendimento, exatamente compreendendo que essa atenção básica que nós chamamos, ela tem a responsabilidade intrínseca dos governos municipais. Mas, enfim, a saúde tem tido realmente uma atenção muito importante. Inclusive, o secretário Henrique Javi tem feito um trabalho exatamente para reordenar essa estrutura do atendimento de saúde em todo o estado do Ceará, o que vai contribuir, em parceria com os prefeitos, com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entregar, né, um atendimento de qualidade ainda maior do que nós estamos conseguindo fazer até esse momento. A segunda área também de relevância para a transformação de uma sociedade é a questão da educação. Das 20 melhores escolas do país, o Ceará emplacou 4 escolas, o que demonstra, né, a troca do nível educacional, ou seja, uma elevação desse nível dos nossos alunos. Inclusive em parceria com vários municípios, o prefeito Roberto Cláudio também tem procurado dar uma atenção significativa a essa questão do aprendizado, porque não é só você melhorar a condição física da escola, que também é importante, mas você tem que dar melhor condições de trabalho ao professor, você tem que criar a estrutura de trabalho, os livros, enfim, isso tem permitido que o Estado, na sua totalidade, possa avançar de maneira significativa, seja reconhecido em nível nacional e nos exames internacionais, que é aqui o Ceará procura se destacar. Os exames do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é um dos exames mais difíceis que o Brasil enfrenta hoje, o Ceará já detém 39%
o pessoal fala 40%, é de todos os alunos que são aprovados naquela instituição, o que remete à preocupação. O Ceará não tinha nenhuma escola profissionalizante. Hoje são 120, onde o aluno entra de manhã, sai no final do dia, sai com a profissão, portanto facilitado para poder encontrar uma vaga no mercado de trabalho. O governador Camilo continua, o governador Cid fez isso, o governador Camilo continua essa expansão das escolas profissionalizantes e agora incorporando a possibilidade da escola, mesmo sem ser a profissionalizante, a escola de ensino médio, também ser integral, que é esse passo que o Estado vai alcançar nesse momento e eu não tenho dúvida que nos próximos anos também essa melhora vai ser ainda mais acentuada e esse mesmo entendimento, o prefeito Roberto Cláudio também vem fazendo isso, enfatizando que para ele essa questão, como a questão da mobilidade urbana aqui em Fortaleza, ele procurou construir ao longo de todo esse período. Eu aprendi nos últimos 8 anos, como secretário da Fazenda, que em alguns segmentos é importante você reduzir o imposto, aumentar a base de contribuição, ou seja, o número de contribuintes, e ao final você consegue aumentar a receita e não cair. O IPVA é um exemplo clássico dessa questão. De 2015 para 2016, nós propusemos e foi aprovado uma redução do IPVA em média de 4% para carros e motos em todo o território cearense. O que a gente vem percebendo, e essa política a gente também já vinha fazendo, significa que as pessoas que tinham dificuldade para pagar o IPVA, como ele tem o seu preço reduzido, isso facilita a adimplência, ou seja, a condição para ele fazer o pagamento. A inadimplência acabou caindo. E quando a inadimplência cai, ou seja, o maior número de pessoas, ao final, está pagando. E quando o maior número de pessoas paga, você consegue ter uma elevação da receita. Então, esse é o exemplo do IPVA aqui do estado do Ceará para todo o Brasil, que é exatamente essa boa gestão de compreender, muitas vezes, que aumentar imposto nem sempre é solução para você aumentar seus níveis de arrecadação. E quando eu digo 4%, ele é em média, porque carros podem ter tido um desconto de 7 ou de 8 maior do que 4 e outros menor, de 3 ou de 2%. A média, ele deu a redução de 4%, que para mim, nesse momento que nós estamos vivendo, é realmente um percentual significativo. Além do mais, que quem fez a opção de pagar à vista o IPVA, ele teve, além desses 4, ele teve um adicional de 5. E muitas pessoas resolveram aderir a esse pagamento à vista. Quem não pagou à vista, ainda vai poder pagar de 4 parcelas, fevereiro, março, abril e maio. No passado, isso já era de 3 vezes, nós já modificamos para 4 vezes também, na busca de facilitar esse pagamento. Até porque, no estado do Ceará, somente no Ceará, nós somos o único estado em que você pode pagar tributo com o cartão de crédito. Todas as bandeiras associadas ao Banco do Brasil e associadas ao Bradesco, todas elas estão preparadas para fazer pagamento. Não é só o IPVA não, pode pagar a empresa que tiver o seu cartão corporativo e quiser pagar o ICMS, pode fazer, porque esses 2 bancos e as bandeiras dos cartões de crédito já estão devidamente qualificadas para poder se comunicar com a base de dados do governo do estado do Ceará, da Secretaria da Fazenda, e isso também tem sido um facilitador para que o IPVA possa ser recebido também com mais facilidade. Sempre que você busca baixar imposto, você sempre procura atender aquelas pessoas que realmente mais precisam. Então, quando você aumenta o ITCD, por exemplo, para doações acima de 1 milhão e baixa nas de menores, de menor valor, isso significa fazer justiça fiscal. Quando você diminui o imposto chamado ICMS, que é um imposto que aí todo mundo paga, inclusive o menos favorecido. Quando você baixa esse imposto, sobretudo para aqueles produtos
de primeira necessidade, alimentos, por exemplo, nós já baixamos o ICMS deles aqui no estado do Ceará já de algum tempo, exatamente na preocupação de atingir o maior número de pessoas possível. Até porque o salário médio da economia cearense ainda é muito baixo, ao redor de R$1.000. Então a gente precisa ter essa cautela de quando fazer essa redução, fazer também direcionados para esse segmento. Isso tem marcado muito a nossa gestão como secretário de Estado da Fazenda e tem sido também a preocupação dos governadores que pensam o Ceará, não de agora, mas pensam o Ceará daqui para frente, mais desenvolvido, e nós vamos persistir nesse caminho de fazer chegar para essas pessoas, quando você diminui o imposto, o seu poder de compra aumenta. E ao aumentar o seu poder de compra, você gera melhores condições de vida para essas pessoas. E esse tem sido um modo permanente do nosso trabalho à frente da Secretaria. Quando o Estado do Ceará decidiu aumentar para 7 produtos o ICMS, como rodas de liga leve, ultra leves, drones, ou seja, produtos de mais alto nível, também se inseriu 3 produtos que eu recebi várias ligações, inclusive favoráveis, mas é um tema complexo para ser discutido, que é a questão de cigarros e bebidas. Nessa última atualização das nossas normas, esses 2 produtos, como o Brasil inteiro fez, ele acabou majorando a alíquota de ICMS. Há um entendimento por parte dos que fazem a área de saúde que o álcool ele gera uma demanda maior por atendimento pelos acidentes que ele tem efetivamente causado. Então, há um entendimento de que essa penalidade, ele não só salva não só a vida diretamente, mas ele também diminui, ele dá uma maior eficiência ao atendimento da saúde em todo o território brasileiro. Por isso que não foi uma medida somente do Estado do Ceará, isso foi uma medida em nível nacional. Então, eu acredito que essa compreensão, ela tenha chegado a cada uma das pessoas. Eu sei que tem gente que quer tomar lá o seu uísque, a sua cerveja, lá no final de semana, a gente compreende isso, mas infelizmente esse tomar não está restrito somente a essas pessoas mais sérias, mais responsáveis. Isso acaba atingindo, portanto, um número muito maior de pessoas que acabam, inclusive, dirigindo de maneira inadequada, causando acidentes graves e essa discussão ainda vai permanecer. Mas eu acredito que essa posição foi nacional e a gente também não poderíamos ficar de fora desse contexto que o Ceará acabou. Se lembrando que ao fazer esse aumento de bebidas e cigarros, o Estado baixou para outras. O Estado baixou o ICMS de bicicletas, de capacetes para motos, que, aliás, é um dos grandes responsáveis pelo atendimento dos hospitais, tanto do IJF quanto do HGF. Portanto, ao adquirir um capacete com um preço melhor, as pessoas podem lá, suponhamos nós, comprar lá esse capacete para poder evitar os traumatismos cranianos que acabam acontecendo. Então, vários produtos, os mototaxistas tiveram o seu IPVA levado a zero também nessa última atualização que foi feita. Então, vários segmentos tiveram seus produtos reduzidos para que esses 3 pudessem ter o seu ICMS também majorado. A CPMF, ela é uma contribuição, o CPMF quer dizer contribuição provisória sobre movimentação financeira, não é o que se chama sobre imposto do cheque, como o pessoal pensava no passado, você passava um cheque, ela é sobre qualquer movimentação, independente que seja sobre cheque ou não. Você pode passar uma TED, passar um cheque administrativo, outra movimentação que tem dentro do sistema bancário brasileiro. Ela foi extinta em 2007 e há agora uma proposta do governo federal para que ela seja recriada de maneira temporária.
Ou seja, o governo vai tentar fazer um ajuste na Previdência, e isso a informação que nós temos é que ele envia ao Congresso Nacional já agora em março. E enquanto essas medidas surtem efeitos, e toda medida no âmbito previdenciário demanda 5 anos pelo menos, ou 6 anos para fazer efeito, o governo federal está propondo a criação da CPMF exatamente para dar uma solução mais rápida a essa questão que se discute com tanta veemência, que é a questão da Previdência, seja ela pública, seja ela privada, do INSS, que é a Previdência dos Trabalhadores. Eu acredito que, se isso for melhor explicado para o brasileiro, que está cansado de pagar imposto, se também, ao mesmo momento, a emenda constitucional faz a previsão de um valor mínimo de não incidência, ou seja, há uma discussão no Congresso que, para ser aprovado, movimentações até 4 salários mínimos, ou seja, aproximadamente R$ 3.500, ela não vai pagar a CPMF. Isso significa que 80% da população brasileira vai estar fora. Ela não vai pagar essa contribuição. Somente a pessoa jurídica e aquelas pessoas de rendas mais elevadas. Isso já vai diminuir essa idiosincrasia, ou seja, esse não querer olhar de maneira já não gostando muito, vamos dizer assim. Isso pode amenizar o processo, desde que ele seja, no meu modo de entender, temporário, porque ninguém quer mais saber disso. E segundo, normalmente as empresas são contra, porque o poder de fiscalização desse percentual, que é muito pequeno, é 0,38%. Não é 38%, é 0,38%. É menos do que 1%, só para que as pessoas possam compreender esse percentual. Isso significa que as empresas ou as pessoas físicas não vão poder mais sonegar aquela fonte de recurso que é ilícita, ou que vem oriundo do tráfico, ou de qualquer outra origem, porque a CPMF vai localizar a incompatibilidade entre a movimentação da conta e aquilo que está declarado no seu imposto de renda. Então isso é fatal. Então é natural que as empresas reajam dizendo que vão pagar um custo maior, isso e aquilo, mas há uma razão muito mais forte, muito mais profunda na justificativa do não acolhimento desse imposto, até porque 80% da população brasileira, como já falei, vai estar fora. Isso tem um componente também de cunho de ter medo, vamos dizer assim, no que diz respeito à facilidade que o sistema financeiro nacional, o sistema bancário, e é fiscalizado pela Secretaria da Receita Federal, poderá ter acesso a dados muito mais nítidos do que a Receita Federal consegue obter nesse exato momento. Essa é a discussão hoje da CPMF. Se não for melhor explicada, terá dificuldades para aprovação no Congresso Nacional, e isso significa que não só a União, mas com 0,20, mas os estados com 0,09 e os municípios com 0,09, que é o que dá o 0,38, que é a mesma alíquota que foi cobrada no passado, isso também reforçaria a discussão no âmbito do Congresso Nacional, já que isso ajudaria aos prefeitos de todo o território brasileiro a buscarem uma melhor gestão fiscal dos seus municípios. Vários segmentos, vários segmentos econômicos, sabedores da continuidade dessa política de redução de carga tributária no estado do Ceará, há uma demanda na Secretaria da Fazenda e no próprio Conselho Estadual, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, digo melhor, hoje comandada pela secretária Nicole, há uma demanda por continuar essa política de redução. Há setores, por exemplo, como o setor têxtil e o setor de confecção, há uma demanda e nós já era para ter sido concluído em dezembro, mas eu acredito que ainda este mês estejamos concluindo essa operação, e vários outros que o setor moveleiro, o setor eletroeletrônico, tem vários demandando a melhor compreensão do fisco em relação a essa questão. Obviamente que a gente tem que fazer o rigor da análise que nós estávamos acostumados a fazer, porque você reduzia imposto, você tinha um aumento da atividade econômica, e ao aumentar a atividade econômica, você acabava recebendo mais. Nesse momento, essa atividade econômica ela já não se expande com velocidade, apesar de que a minha esperança e a minha confiança
é de que, decidida essa questão do impeachment, imediatamente o Brasil retoma as suas condições de expansão. Eu não sou um pessimista, eu sou otimista de que, resolvido isso, nós vamos retomar os investimentos, nós vamos retomar, inclusive, essas reduções de carga tributária muito mais sistematicamente. E eu quero aproveitar também para dizer isso, a minha compreensão como estudioso da economia, como professor da área e tendo a oportunidade de estar no serviço público vendo por dentro, também passar uma mensagem de esperança aos cearenses de que, tomada essa decisão política que está afetando a atividade econômica, que o Brasil possa imediatamente, inclusive com as medidas que já estão sendo tomadas do âmbito fiscal federal, o Brasil voltar a tomar. Mas como eu falei, realmente nós vamos dar seguimento a essa política de redução e eu espero que o Brasil já a partir de maio ele retome todo o seu curso de crescimento e essas diminuições continuem fluindo normalmente. O hub da TAM, ele está para o Ceará como a indústria automobilística esteve para o Sul, para São Paulo. É de fundamental relevância para dar uma expansão nítida, não só no turismo, mas no setor como um todo, porque um fluxo maior, não só de brasileiros, que terão que vir do Sul para Fortaleza, para daqui saírem nos 14 voos diários para a Europa, mas também como o pessoal da América do Sul, porque o hub da TAM, que faz parte da LATAM, que é um grupo de 7 empresas que compõem aqui a América do Sul, que vai desde do Chile, da Argentina, da Colômbia, enfim, todas elas vão trazer seus passageiros para Fortaleza e daqui de Fortaleza enviar para a Europa nesses 14 voos diários. Nós tomamos, e essa é uma determinação explícita do governador Camilo também, nós tomamos todas as medidas, estamos tomando ainda outras adicionais que nessa discussão com a própria companhia está sendo viabilizado para que isso efetivamente aconteça. Essa decisão, a TAM já anunciou que será somente lá pelo mês de junho, que inclusive coincide com a escolha de quem vai ser o concessionário privado que vai administrar o novo aeroporto de Fortaleza, que esse é um ponto importante para que todos nós cearenses tomamos conhecimento do porquê desse mês, junho, julho, inclusive aquela área da base aérea que precisava ser cedida para que um maior espaço pudesse ser obtido para a construção desse novo terminal. Até isso o governador Camilo já conseguiu com a presidenta Dilma, com o ministro da Defesa, e isso já está incorporado no edital que vai dar oportunidade a todas as empresas a adquirirem esse edital e colocarem as suas propostas para a construção desse. E para isso, também nós precisamos terminar o aquário, que deu ao estado do Ceará uma vantagem comparativa, né, nesse processo de escolha. E isso nós precisamos também terminar a sua construção, que foi um tema também muito polêmico, mas não tenho dúvida. Primeiro, ele é autossustentável. Com 3 anos, ele já fluirá com arrecadação suficiente de ICMS para o seu pagamento da operação de crédito, como também o Estado do Ceará pensa em colocar o aquário numa concessão privada ou numa parceria público-privada, ou seja, o setor público poderá, desde que a gente exija aquelas parcerias com as escolas públicas, com o Labomar, com a pesquisa que vai ser feita nessa área de pesquisa que a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, tem muito fortemente, mas isso pode ser tocado sem nenhum ônus por parte do governo do Estado do Ceará. Tanto nós temos, não diria absoluta certeza, mas uma convicção muito forte de que o Estado do Ceará adotou as condições integrais para que o Grupo LATAM instale o seu hub aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. O que se convencionou chamar de crise política, ela atinge a 2 segmentos importantes. Primeiro, a questão específica no âmbito da Petrobras, uma empresa pública com seus dirigentes
Obviamente que o Brasil ela é o acionista majoritário, mas ela sempre foi uma empresa tratada como independente, nem sempre seguindo a Lei 8666, que é a lei das licitações públicas, e isso acabou gerando um impacto que era uma das empresas de maior volume de investimento do país e do mundo, só para que a gente tenha uma ideia disso. E segundo, ao afetar políticos, ou seja, começa pela empresa pública e vem para a classe política. E da classe política sai para o grande empresário das grandes construtoras. Então isso tem um efeito muito forte na credibilidade do processo político brasileiro. O que eu espero é de que as pessoas, em vez de não acreditarem mais na sua classe política, eu sempre digo que transformação de uma sociedade, ela só acontece de duas formas, ou pela revolução, pela bala, ou pela democracia. O que é que está acontecendo? Esse alcançar do Congresso Nacional, com alguns dos seus membros sendo afetado por isso tem afastado as pessoas de proporem soluções, de acompanhar as votações no Congresso. As pessoas estão distantes. E o Congresso, portanto, não está recebendo nenhuma pressão em relação a essas modificações que são importantes. Então, isso é grave. Essa crise política tem afastado as pessoas da política propriamente dita, das votações políticas. E nem nível municipal, esse ano teremos eleição. Isso acaba gerando uma desconfiança para as pessoas em relação aos seus vereadores e em relação aos seus prefeitos. E agora, no meu entender, isso tem um lado positivo. Aqui os eleitores, espero eu, fiquem mais críticos, avaliem com mais profundidade quem é o seu vereador e quem é o seu prefeito que você vai votar. Examine qual foi o serviço que ele prestou, né? O que é que ele contribuiu, de maneira ele pôde contribuir também ao longo da sua vida pregressa. Então eu espero que mesmo nesse momento de dificuldade política que nós estamos ultrapassando, que isso reflita, né, no raciocínio de todos os cearenses, de que essa eleição ela tem que ser feita não porque, como no passado, através de um clientelismo, porque recebeu isso, vai votar dessa maneira, não. É importante que esse voto extremamente qualificado, ele aconteça e nós possamos, portanto, já em 2016, toda essa situação política tenha reflexo positivo e não negativo do que efetivamente aconteceu ao longo desses últimos anos. Todo governante que tem uma missão, seja um representante a nível proporcional, seja deputados, senadores, vereadores, seja os majoritários, um governador, um presidente da República ou o próprio senador, ele tem que ter na sua mente cotidiana de que aquilo que ele tem que fazer tem que ser para melhorar o nível de prestação do serviço público, seja ele cearense, seja ele brasileiro. Qualquer governante que não tenha esse norte definido na sua atuação, ele com certeza vai ter insucesso, porque ele não vai conseguir passar para os seus eleitores ou potenciais eleitores aquele objetivo que ele se propôs inicialmente a fazer. O Estado do Ceará, por exemplo, nós tivemos 8 anos de um extraordinário governador, que foi o governador Cid Gomes, e agora o governador Camilo. Isso não significa que a gente não deva estar preocupado cada vez mais de melhor servir. Segurança pública, por exemplo, nós tivemos em 2015, isso é um dado revelador, depois de 17 anos, nós tivemos a primeira queda do número de homicídios, dos crimes contra a vida. Ainda é muito alto? Claro que é muito alto. Mas é a primeira tendência. Nós tivemos quase a curva quase que para em 2014, que foi um momento importante, cai em 2015 e agora nós temos que continuar com essa, ou seja, se você não está municiado desse objetivo, você acaba não acontecendo. Por isso, eu acredito que o Ceará deva crescer de maneira ainda mais positiva. O Brasil precisa urgentemente pensar isso. A presidenta Dilma deve estar focada em recompor a estrutura de confiança, de credibilidade, a perda dos graus de investimentos que acaba tornando o Brasil pagar taxas de juros mais elevadas lá fora e muitas vezes até aqui dentro. Ela precisa retomar
com ações que ela deve propor agora em março, essa confiança, desejar um Brasil melhor ainda mais do que o próprio presidente Lula, dos seus 8 anos, conseguiu alcançar. Então, esse objetivo, repito, tem que estar inerente a qualquer governante. O Brasil, especificamente, nesse momento que nós estamos vivendo, é a tônica da discussão, não só de todos nós, professores, da classe política, do trabalhador rural, da dona de casa, porque ela está vendo que nós estamos precisando melhorar nesse instante. E dentro dessa melhora é o que eu acredito, inclusive acho que a partir de maio, resolvido essa questão do impeachment, o Brasil vai vivenciar um novo momento, esse momento que todos nós aspiramos e desejamos para todo o país. O que eu quero, na realidade, não só como professor, como secretário de Estado, participando de um governo que está preocupado com o bem servir, primeiro eu quero dizer que a nossa missão ela é realmente de deixar o Estado do Ceará muito mais competitivo nacionalmente. Um Estado que possa realmente atrair novos negócios, novos processos econômicos e distribuir melhor a renda, dar oportunidades da educação, esse atendimento de saúde ser ainda mais qualificado, a segurança pública, essa tendência de queda preservada, ou seja, nós estamos muito motivados para que isso realmente aconteça e eu quero aproveitar esse momento para passar essa confiança. Pode chamar de otimista mesmo, passar esse otimismo que nós deveremos alcançar nesses próximos anos, ao mesmo tempo em que acreditamos que o Brasil não vai ficar nesse marasmo permanente de discussão de crises políticas, é crise, não é crise, é assim o assado. Eu realmente estou motivado, vou pressionar naquilo que me couber ao Congresso Nacional para tomar as decisões adequadas para que o Brasil possa crescer e, portanto, o povo cearense terá no secretário Mauro Filho realmente uma pessoa que vai estar cotidianamente buscando que essas atividades efetivamente possam chegar ao seu objetivo maior. O que eu queria, na realidade, era nesse momento dizer para cada um dos telespectadores que nos veem nesse exato momento, dizer a minha vida inteira foi baseada num lema de nunca deixar de acreditar no seu sonho, nunca deixar de ser perseverante naquilo que você acredita que é o melhor que você pode fazer. Então, você que está pensando, que trabalha dessa ou daquela maneira, que teve um sonho do que pode realizar da sua vida, vá atrás dele, busque de maneira incessante. Isso tem sido um lema que tem seguido na minha vida muito fortemente. E com isso, eu espero que essa busca possa realmente fazer com que nós sejamos capazes de trazer e de fazer um Ceará muito mais justo e um Ceará muito mais desenvolvido. Agradeço a oportunidade de estar falando tantos assuntos relevantes para o Estado do Ceará e para o Brasil.